Isso é importante para nós, porque o Brasil está entendendo isso hoje, que não vale ter um governo que possa ser que tenha muitas coisas boas, mas que carrega sobre si uma irretidão, uma injustiça. Olha só que negócio próspero. Há quem diga que vai ser sorte, vai ser alguma... Né? A pessoa teve uma oportunidade que ninguém teve, a pessoa teve uma ideia que... Mas eu vi que havia inteligência naquilo que a pessoa fez. Havia sabedoria, porque você olhando o negócio, você diz, isso aqui é bom. Um dia, o que aconteceu? Apareceu uma loja de coxinha. E não fui eu que fiz. O que eu pensei? Era para ser minha. Também não é qualquer trabalho, não é qualquer serviço. Porque tem um serviço e tem um trabalho. Né? Tem um serviço, tem aquele cara que chega para cumprir tabela. Que dá assim... Ele entra na segunda querendo que no final de semana que vem já começa a botar, sexta está vindo aí, o que nós vamos fazer? Ele não está querendo, ele não está vivendo aquele trabalho, aquele plano. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. A riqueza desaparece assim que você as contempla. Aí eu te pergunto, quanto da sua crise é falta de zelo? Quanto da sua crise é falta de diligência? Quanto do seu negócio não está funcionando por culpa sua? Eu estou fazendo uma série de mensagens que eu comecei domingo passado. Se você não acompanhou e puder depois ir lá na internet pegar a primeira mensagem, é sobre a sabedoria de Deus. É sobre o livro de Provérbios inicialmente, mas ainda vou pegar um pouco de Eclesiastes, talvez eu passe ali por o livro de Jó um pouco. E ainda posso ser que eu vou falar, e eu quero falar sobre Salomão. O homem em si, né, o sábio, considerado um homem sábio. A gente falou muito no domingo passado sobre a sabedoria para evitar o dano. A sabedoria para evitar as armadilhas e ciladas da vida. Porque as armadilhas existem, então aí com bolsões, cativando você, seduzindo você para que você possa cair, vai destruir então o seu patrimônio, destruir sua realidade. E foi muito bom domingo passado. E hoje eu queria trazer outro tipo de entendimento, que a sabedoria fala muito. Queria convidar vocês para ver uma outra perspectiva da sabedoria, que não é essa para evitar o dano. Sexta-feira eu estava no restaurante com meu amigo André, aí a gente estava falando sobre crise. Não porque a crise no Brasil está forte, e a crise política, e crise financeira, a crise emocional, seja lá como for, mas porque a gente tem amigos vivendo crises. E por ter amigos vivendo crises, a gente estava compartilhando como isso tem aumentado um pouco. Eu falei com ele sobre alguns amigos meus, ele começou a falar, olha, 1 ano e meio atrás eu tenho clientes que diziam para mim, olha, a crise está aí, mas eu tenho uma reserva financeira boa, eu tenho possibilidades, alternativas, e vai ser legal, vai dar certo, vamos vencer. Aí, no final do semestre, lá no final do ano, esses mesmos clientes estavam com aquela perspectiva do tipo, olha, eu não estou mais com a reserva, mas não estou devendo nada. Está dando para levar, está dando para segurar, mas é bom dar uma reagida aí, porque o negócio está, né? Vamos lá, vamos lutar, beleza. E esse ano ele falou que esses mesmos clientes estão naquela de renegociar dívida, renegociar problemas e dificuldades, eles já estão entrando no débito, né? na dívida, nas dificuldades. E a gente estava falando que coisa, né? A gente precisa reagir. Mas aí a gente estava na saída do restaurante, e aquele era um restaurante absolutamente lotado. Com carro assim, na rua todinho, eles tinham estacionamento cheio de carro, todas as mesas ocupadas, e a conta não era das mais baratas. Entendeu? Aí eu falei assim, mas André, perceba que há pessoas que, apesar da crise, estão bem. Não é isso? Há pessoas que, apesar de todas as circunstâncias, tomaram decisões que fizeram o negócio deles ser próspero. Olha só que negócio próspero. Há quem diga que vai ser sorte, vai ser alguma... Né? A pessoa teve uma oportunidade que ninguém teve, a pessoa teve uma ideia que... Mas eu vi que havia inteligência naquilo que a pessoa fez. Havia sabedoria, porque você olhando o negócio, você diz, isso aqui é bom, isso aqui está bem estruturado. E aí eu percebi como seria bom ouvir pessoas que sabem o que estão fazendo, dar conselhos para a gente. Como seria bom ver essa pessoa que sabe mexer, sabe ter ideias, sabe organizar, sabe colocar. Se ela pudesse dar conselhos para nós, para que a gente pudesse ter a mesma sabedoria.
E na Bíblia, Salomão é um dos caras mais ricos, os reis mais ricos que teve, mais próspero de todos. E ele deixou muitos provérbios que falam sobre prosperidade do sábio. Então, se eu falei da prosperidade para evitar o dano, o pecado, a queda, eu não posso deixar de falar da sabedoria que constrói a sua prosperidade. Não é necessariamente a prosperidade que vem de uma unção mágica de Deus. Não é isso. É uma prosperidade que o sábio, por perceber o mundo, pôde construir sua vida próspera. É isso que nós fazemos todos os dias. Você não luta por sua vida? Você não está tomando decisões para ela ser uma vida boa, próspera? Eu juntei aqui vários versículos, a gente vai dar uma lida para perceber essa sabedoria, como ela é construída. Olha só, eu vou começar com 3, que vão dar uma primeira base para nós, que diz qual é o primeiro passo que você deve tomar. Talvez você tenha uma certa dificuldadezinha de entender o que eu estou querendo dizer nesse primeiro momento, mas eu vou dar 2 exemplos e aí vai ficar claro na sua cabeça. Olha só o primeiro versículo que diz, Provérbios 26, 10, diz assim: como arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. E o que esse provérbio vai nos dar de entendimento? Que você não pode tomar decisões ao acaso. Você não pode contratar o primeiro que aparece, sem levantar a ficha do cidadão, sem fazer um levantamento de dados, sem pesquisar o que está acontecendo, como se você fosse uma pessoa irresponsável. Todas as coisas que você for fazer na sua vida, há que ter um levantamento de dados para que você não atire flechas ao acaso, para que você não fique tomando decisões que vão te levar para a miséria. E a primeira perspectiva, em qualquer coisa que você for fazer na sua vida, desde fazer uma lista de compras no supermercado, você tem que estudar quais são os preços e não entrar no primeiro supermercado que aparece. Você tem que saber onde você está indo, o que você precisa, e não comprar qualquer coisa, porque senão nem o almoço você faz. Olha só o segundo versículo, diz assim, 24, 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Não só você precisa fazer um levantamento de dados, como você precisa analisar esses dados. Com muitos conselheiros, os conselheiros vão dizer, e por que você não faz aquilo? E por que, olha, vendo essa possibilidade que você tem, por que você não toma aquela decisão? E por aí você vai, então, pegando os dados que você coletou e fazendo uma seleção criteriosa sobre quem você vai contratar ou que decisões você vai tomar. Até, por exemplo, você vai escolher um carro. Você não compra o primeiro carro que aparece quando você entra numa concessionária. Você faz uma escolha criteriosa. Depois você senta com a sua esposa e vê qual é o carro certo para a sua necessidade, qual é o que cabe no seu orçamento. Aí você vai perguntar para um que tem o mesmo carro, pedir conselho, né? Vai perguntar para outro que tem o mesmo carro, se teve dificuldade, como é que era, prestação, como é que foi. Não é isso? O terceiro versículo diz, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, depois que você levantou os dados, pegou conselhos sábios, você agora vai fazer um plano. Um plano bem elaborado. E o que o provérbio está dizendo? Que se você tomar decisões sem nenhum critério, você tem um destino muito mais fácil de chegar à miséria. Mas se você se programa, se prepara e tem um plano bem elaborado, as suas oportunidades de conquista e sucesso são muito maiores. É isso que o sábio está dizendo. Por exemplo, você vai arranjar um namorado. O que você faz? Você primeiro tem que, namorar, porque você vai fazer um levantamento de dados. Beija bem? É cheiroso? É menino trabalhador? A família como é? Mora perto? Como é que faz? Trabalha? Está fazendo faculdade? É um cara meio moroso, ou é preguiçoso, ou é trabalhador? Como é que ele é? Como é que ele age? O namoro é esse levantamento de dados. Depois, quando você vai pensar em casar, você começa a perguntar para o seu pai, como é que você acha que eu vou me casar? Ela é uma pessoa boa? Você pergunta para o seu amigo, o que você acha de eu casar com ela? Aí você vai fazendo um conselho com todo mundo para ver se vale a pena casar. Aí você noiva, e agora você vai fazer os planos. Como é que a gente vai se sustentar? Quanto é que você ganha? Quanto é que eu ganho? Como é que faz para a gente comprar um apartamento? Como é que vai ser feita a festa? Como é que vai ser... Não é? Então, primeiro você levantou os dados, depois você fez uma análise, e depois você fez os planos para casar. Ok? Jesus fala sobre isso. Veja só Jesus falando. Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre,
primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar os alicerces e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que é isso? Levantamento de dados. Vou calcular para ver se eu tenho dinheiro, quanto custa o tijolo, quanto custa o cimento, quanto custa as coisas, para ver se eu posso terminar, para ver se eu posso me meter nesse negócio. Depois vem o outro versículo que diz 31. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Aqui ele vai sentar e pensar se vale a pena entrar nessa guerra. Conselheiros, pensamentos, análise de dados. Ele já sabe que tem 20.000 lá, ele sabe que tem 10.000 aqui, agora ele vai analisar se vale a pena entrar nessa guerra. Olha só o terceiro versículo que diz, se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Aqui é o plano. Vi que eu não tenho condição, fiz uma análise criteriosa e o plano é enviar uma delegação de paz e fazer um acordo de paz. Percebeu? Então, são esses 3 critérios que o sábio Salomão diz que para você tomar qualquer decisão na sua vida, você precisa fazer uma análise profunda. Entenderam? Parece fácil, mas a gente muitas vezes quebra a cabeça nesse negócio. E muitos homens de Deus têm enfrentado dívidas profundas porque têm tomado decisões como flecheiro que atira ao acaso. Homens de Deus que têm problemas seríssimos no casamento porque namoraram muito pouquinho tempo, se casaram sem nenhum critério e quando viram não conheciam a pessoa que estão casados. Você precisa ter um pouco mais de critério para tomar suas decisões. E a Bíblia deixou essa sabedoria lá para ensinar a gente. Porque diz que é importante que o ser humano entenda isso. Vejam só o segundo passo. O segundo passo está em Provérbios 24. Diz assim, passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar um pouco mais. Mas a pobreza lhe virá como assaltante e a sua miséria como um homem armado. Provérbios 21, 25 diz assim, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Legal, né? Esses textos de Provérbios são muito interessantes. A gente pensa, a gente lê e fica pensando, é verdade. O que ele está dizendo? Que o preguiçoso tem desejos, tem planos, tem ideias. Ele tem uma vinha, não é? Ele tem um trabalho para fazer. Ele tem coisas que ele tem que cuidar. Mas ele não está empregando energia e esforço nisso. Então, o seu negócio acaba por causa disso, porque nada vai prosperar, nenhum plano vai prosperar se você não coloca seu esforço e sua energia. O trabalhador, pelo contrário, é aquele que coloca todo o seu esforço e todo o seu empenho, aí o Provérbios vai falar da formiga, né, que trabalha, naquele plano que ele elaborou. Então, não adianta você ter um plano se você não coloca seu coração e sua disposição naquele plano. O plano é só uma ideia, o plano é só um desejo. E o preguiçoso fica, eu vou deitar mais um pouquinho, eu vou deixar isso para depois um pouquinho, e as coisas vão se acabando e nada acontece. Por isso, todo plano precisa de ação, todo plano precisa de hard work, né, de trabalho duro, para que ele possa acontecer. Aí eu lembro, os irmãos, uma história que eu já contei uma vez, da minha loja de coxinha. Por quê? Eu tenho muitas ideias. Muitas ideias. E às vezes eu estou... A Cíntia quase não me aguenta, porque às vezes eu estou no almoço, e eu tenho ideia de todo jeito. Mas teve uma que me pegou, que era a minha loja de coxinha. Eu queria ter, porque a coxinha é quase uma unanimidade nacional. Todo mundo adora coxinha. Quando eu ia no Batista, tinha aquela coxinha, e era o meu lanche, e eu fiquei na memória emotiva de infância, a coxinha do Batista. Então eu tinha aquela coxinha que eu gostava, adorava, e pensei, se eu botasse uma coxinha gourmet, olha aí. Foi massa, né? Porque tudo hoje é gourmet, né? Você pega ali, faz um negócio, aí vira um gourmet. Aí eu fiz a coxinha, estava lá querendo comer aquela coxinha. Eu pensei, coxinha de calabresa, né? Coxinha de carne de sol, coxinha, de todo jeito a gente tem como criar uma coxinha
que seja interessante. Aí eu ponho uma loja, e aí eu fui pensando já onde na cidade ia ser essa loja, onde é que ia ser, de que jeito ia ser, de forma que passou alguns anos eu pensando na loja de coxinha. Um dia, o que aconteceu? Apareceu uma loja de coxinha, e não fui eu que fiz. O que eu pensei? Era para ser minha. Roubou minha ideia. Era para mim ter aquela loja de coxinha. Aquilo era meu, aquilo era minha ideia, era o meu desejo, era a minha vinha. Mas o preguiçoso que habitava em mim ficou na cama pensando nos desejos de um lado para o outro e não botou a energia, o esforço, o trabalho para tornar aquilo realidade e a coxinha não ficou sendo minha. E é isso que diz o versículo que diz assim, olha, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Se eu não arar a terra, na hora que eu vou colher, a loja de coxinhas não será minha. E assim é com seus projetos. Se você não tem botado energia suficiente para os seus projetos se tornarem uma realidade, lá na frente você vai querer colher o fruto daquela ideia e ela não vai existir. E outra pessoa vai ter colocado aquele negócio para frente. Entenderam? Davi, quando ele era bem novinho, era pastor de ovelhas, ninguém dava uma moeda para ele, Deus ungiu ele rei. Aí você pensa, poxa, um cara que ninguém dá uma moeda, recebeu um propósito de Deus para ser rei de Israel. Mas aí ele foi dormir naquele dia com essa esperança. No dia seguinte ele acordou, ele foi ver se ele já tinha virado rei, mas não tinha. Ele continuou sendo pastor de ovelhas, não tinha reinado nenhum. Ou seja, ele tinha um propósito imenso na vida dele, mas até ele virar rei, ia ser uma caminhada gigante. E aí ele continuou trabalhando apacentando ovelhas, continuou limpando as armas do rei, continuou tocando para o rei Saul, levando lanche para os irmãos dele lá no exército e trabalhando o serviço de casa. Mas ele era para ser rei, mas ele estava trabalhando. Aí um dia ele entrou no exército de Saul porque fez a seleção lá criteriosa, que é matar o gigante Golias. Ele entrou no exército, começou a trabalhar, começou a subir de cargo, começou a subir de posto, virou comandante do exército. Agora ele era um cara com muito moral, com muito respaldo, com muito poder, mas não era rei ainda, mas estava trabalhando para isso. Mas aí ele ficou tão grande que o Saul teve inveja, virou uma briga danada. Ele saiu e foi montar o seu próprio negócio, que foi agora ser o seu próprio exército. Ele tinha um exército que atuava onde Saul não atuava. Ele arranjou seu nicho de mercado. Ele ficou lá trabalhando no seu nicho de mercado, crescendo, 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 até que o Saul tomou decisões erradas, morreu, e ele pôde voltar e se tornou o rei de Israel, uns 16 a 20 anos depois. Então, meu irmão, você tem um sonho, você tem um plano, você tem um desejo. O preguiçoso fica na cama de um lado para o outro pensando o que vai fazer. Mas o trabalho, a ação, a atitude transforma o sonho e o desejo e o plano em uma realidade concreta. E é isso que o Provérbios, o sábio, diz. Se você quer chegar lá, sem trabalho não vai dar certo. E talvez você pense agora nesse momento, mas eu trabalho. A gente é trabalhador, Felipe. Não é assim também que você trabalha as coisas. Estou falando de sabedoria, mas também tem aqui outro entendimento no livro de Provérbios. Também não é qualquer trabalho, não é qualquer serviço. Porque tem um serviço e tem um trabalho. Né? Tem um serviço, tem aquele cara que chega para cumprir tabela. Que dá assim, ele entra na segunda querendo que no final de semana que vem já começa a botar, sexta está vindo aí, o que nós vamos fazer? Ele não está querendo, ele não está vivendo aquele trabalho, aquele plano. Ele está cumprindo metas, cumprindo trabalhos. Ele está ali fazendo o que tem que fazer para poder se divertir depois. Esse cara não está assim nessa perspectiva do Provérbios. O Provérbios fala muito mais do trabalho como uma missão de vida. Agora, tem duas características desse trabalho, eu queria que você prestasse atenção aqui comigo, que vão transformar a sua percepção do trabalho. Olha só, a primeira está no Provérbios 27, a partir do versículo 23. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite e de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar suas servas. O que ele disse? Que o olho do dono engorda o negócio. Quem já ouviu esse ditado? Né? O que ele está dizendo? Observe bem o seu rebanho. Fique ali, preste atenção no que você está fazendo, porque aí no tempo certo ele vai dar lucro.
Isso é uma sabedoria de milhares de anos atrás e funciona hoje. Meu pai comprou um negócio de outra pessoa e o negócio estava dando prejuízo, estava ruim. E o cara, por quê? Porque o dono não aparecia no negócio. Os funcionários não tinham orientação, não tinham direcionamento, cada um fazia o que queria, perdeu-se um pouco da gestão, da administração, os equipamentos começaram a quebrar, não tinha quem consertasse, o local ficou sujo, ficou problemático, e a pessoa quis vender porque não dava lucro, mas não dava lucro por causa da pessoa. A partir do momento que meu pai pegou o negócio, ele fez mini adaptações, prestou atenção no que estava acontecendo, fez um pouquinho de gestão, com 2 meses voltou a dar lucro. Aí eu te pergunto, quanto da sua crise é falta de zelo? Quanto da sua crise é falta de diligência? Quanto do seu negócio não está funcionando por culpa sua? Porque você não tem feito com zelo, com cuidado, olhando o seu rebanho para que no tempo certo ele dê lucro. Uma das perspectivas não é só trabalhar, é trabalhar com o olho do dono, é trabalhar com zelo, trabalhar com cuidado. Outra coisa é trabalhar, como o Provérbios diz em 22, 29, que diz assim: você já observou o homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Veja só um exemplo de homem habilidoso. 1 Samuel 18:5. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. A habilidade para galgar novos postos. Eu vou dar um exemplo para você. Você está na sua casa, aí você quer contratar um pedreiro. Já dei esse exemplo muitos anos atrás. Aí você vai lá, chama o rapaz chega atrasado, chega 2 dias depois, faz um orçamento que nunca vai caber, que sempre vai aumentar aquele orçamento, porque ele não sabe calcular nada. Aí chega lá, faz uma lambança tão grande e fica pedindo para você de 5 minutos ir no negócio de depósito, comprar mais alguma coisa, não te deixa em paz. Pega o radinho, põe alto, fica aquele negócio, aquele som maravilhoso do dentro da sua casa. Ele se mete em tudo que tem lá e fica pedindo lanche de 2 em 2 horas. E aí você vai checar depois o negócio, está ruim, você manda refazer, e você percebe que não pode ficar longe, tem que ficar lá o dia todo olhando o que o cidadão está fazendo. Você falta pegar a pá e fazer você mesmo o negócio, porque o cara não está sabendo fazer, e você diz, faça assim, é assim que eu quero. Aí a pessoa vai fazer e você ainda fica olhando para ver se dá certo. Chega lá, o cara prometeu em um dia entregar, entregou 2 semanas depois, e aí esse cara sempre tem serviço para toda semana que você ligar. Aí você conheceu o Lindo Osvaldo. O Lindo Osvaldo é aquele cara que deu o orçamento certo para você e a empreita foi naquele preço, não teve mais nada. O Lindo Osvaldo tem uma moto, ele vai no depósito quando ele quer e compra tudo que ele quiser sem precisar te perturbar. Ele faz coisas melhor do que você tinha imaginado, ainda consertou 2 outras coisas sem estar no orçamento. Ele pintou lá um negocinho na sua grade que estava ainda caindo, consertou uma goteira por causa da chuva, mas você não pediu, não. Ele foi lá e consertou para você. Ele põe o fone de ouvido para ouvir o radinho dele, não tem problema com você. E na hora de ir embora, ele faz a limpeza do local, deixa tudo bonitinho, parece que nem está tendo uma construção. O Lindo Osvaldo... O que aconteceu aí? O telefone do Lindo Osvaldo? Mas o Lindo Osvaldo tem um problema. O Lindo Osvaldo só tem agenda para daqui 2 meses. Você espera 2 meses e contrata o Lindo Osvaldo ou você contrata o outro que tem agenda livre? Você espera 2 meses e contrata o Lindo Osvaldo. Pois bem, as pessoas fazem isso no nível do Lindo Osvaldo e fazem isso também no nível acima de você. Seu chefe está procurando um cara que tenha a competência do Lindo Osvaldo. E você é o Lindo Osvaldo do seu trabalho? Você faz as coisas com habilidade? Com eficiência? Porque é fácil dizer que aquele fulano cresceu porque tinha peixe. Aquele fulano cresceu porque era filho do dono. Aquele fulano cresceu... Aí você fica dizendo que todo mundo que cresce é porque tem um motivo escuso de estar crescendo. Mas nunca é porque ele tinha habilidade, é porque ele era um Lindo Osvaldo. E aí eu quero que você pense, até onde eu sou o Lindo Osvaldo do meu trabalho? Até onde eu tenho agenda para daqui 2 meses? Porque, apesar da crise, há locais que estão bem cheios, com bons rendimentos. Foi isso que eu comecei falando no começo da pregação. Habilidade e diligência.
E o terceiro passo? O primeiro passo foi planejamento. E o segundo passo foi energia e trabalho para a construção do seu planejamento. O terceiro passo é talvez um que eu mude um pouco a sua concepção agora. Vejam só o que diz o Provérbios. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. A riqueza desaparece assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo, uma picanha acompanhada de ódio. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa onde há banquetes e muitas brigas. É melhor ter um pouco de retidão e ser um político honesto do que ser muito com injustiça, do que ser um ótimo político fazendo um bocado de coisa de corrupção por aí. E aí, o que o provérbio está dizendo? Que não vale a pena crescer de qualquer jeito. Não vale tudo para você construir sua vida. Não é qualquer tipo de ação que você pode fazer. E entre ter uma vida com grana e uma vida com paz de espírito e pobre, prefira ser pobre com paz de espírito. Ainda que você tenha que tomar atitudes que vão fazer você não enriquecer, mas vão ser corruptos, então negue essas atitudes para ter uma vida mais com retidão e tranquilidade. Porque não vale a pena enriquecer à custa de valores errados. Não vale a pena vender o seu caráter para conseguir construir qualquer tipo de prosperidade. E todos esses versículos, meus irmãos, eu tenho assim, tipo 10 versículos sobre isso, aí eu peguei 3, peguei 2. Porque isso é uma ênfase do Provérbios. Não vale a pena você vender sua humildade, você se tornar um cara orgulhoso, você se corromper na busca do dinheiro. Isso é importante para nós, porque o Brasil está entendendo isso hoje, que não vale ter um governo que possa ser que tenha muitas coisas boas, mas que carrega sobre si uma irretidão, uma injustiça. Em qualquer nível. Em qualquer departamento, em qualquer negócio que você fizer, inclusive nos particulares que estão cheios de corporações corruptas. Prefira ser pobre, com alegria, tranquilidade, com paz, do que rico, com ódio na sua casa. Vejam só o que Provérbios 22:1 diz. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais que a prata e o ouro. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. E a gente, quando vai para um enterro, para um funeral, o que as pessoas falam lá? As pessoas dizem do carro que aquela pessoa teve. As pessoas dizem do apartamento que aquela pessoa teve. As pessoas falam do relógio que aquela pessoa teve. Da camisa que ele comprou. De quanto dinheiro ele tinha para comer os melhores vinhos, tomar os melhores vinhos. O velório você fala das memórias, dos valores, do caráter daquela pessoa, porque aquilo vale mais do que dinheiro. E quando você vai falar de alguém, você procura aquilo que foi profundamente significativo nas suas relações. Que a pessoa pode ter sido pobre em vida, mas era uma pessoa super valorosa. O tio do Davis, aquele rapaz, o Chuchu, que andava de bicicleta, ele não tinha um dinheiro, não tinha nada. Mas ele morreu atropelado por um ônibus. Depois o Davis descobriu que o cara era um dos caras mais amados na coisa da bicicleta em Fortaleza. E teve milhares de homenagens, 2.000 bicicletas homenageando o cara, e o cara era pobre. Mas ele era rico em valores, rico em relacionamentos. E um cara desse, quando morre, é celebrado. Por isso, que aquilo que há de mais valioso na vida da gente são os valores, são o nosso caráter. E não vale a pena trocar isso por dinheiro, que hoje você está ali admirando o dinheiro e amanhã já se vai embora. E caminhando agora para o final, e já vou chamando o Alexandre aqui para frente, mas eu queria deixar uma palavra final que diz assim, Provérbios 21:31, diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E, de novo, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa se opor ao Senhor. E não pense que isso é uma maldição, tá? Eu estou planejando, mas se Deus não quiser, nada vai acontecer.
Porque o próprio Hildebrand falou aqui mais cedo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que esse texto está dizendo, meu amigo, que você pode fazer muitos planos, mas Deus só vai ajudar você a ser realizado naquilo que é bom e agradável. E às vezes você pode estar tomando decisões equivocadas, mas se você consagrar seus planos a Deus, se você colocar o seu coração com Deus nesses planos, você vai começar a ter uma prosperidade, porque Deus vai fazer aquilo que lhe agrada, vai fazer aquilo que é o propósito dele na sua vida. Então, meu irmão, tudo que você vai fazer, primeiro consulte a Deus. Coloque seus planos nas mãos de Deus, que pode ser que você vai mudar algumas coisas, mas vai fazer aquilo que é bom. E não adianta você ficar lutando por coisas que não agradam a Deus, porque se não agrada a Deus é porque não é bom, e se não é bom é porque vai acabar sendo destruído. Então, ainda que a gente tenha a maior sabedoria do mundo, ainda que a gente tenha os melhores bens do mundo, isso sem o Senhor não é nada. Não vale nada. A música, diz agora, é uma música muito bacana e muito bonita, e é um pouco mais antiga. Se você gosta de estar na fé um pouco mais tempo, você vai lembrar dessa música. E ela diz assim, que você pode ter a casa repleta de amigos, você pode ter muito dinheiro, muitas coisas, mas se você não tiver Deus, você não vai ter aquela paz no coração. Diz que você pode até andar dentro de uma lotação, viver apertado também, sem dinheiro, mas isso também sem Deus não tem valor. Você será como folha no vento, esperando o momento de cair. Aí diz assim a música: você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Quem conhece a música? A gente vai cantar essa música, vai ouvir essa música no espírito ainda da mensagem, porque ela tem uma sabedoria para nós.